Olá, meus amigos! Vamos agora para mais um episódio da nossa playlist Fofocas Antigas, onde eu conto um pouquinho sobre a minha experiência, o que eu vi dentro de televisão, o que eu vivi dentro de televisão. Nos episódios anteriores eu já venho dizendo para vocês como é que eu resolvi fazer comunicação, fazer televisão, entrei para uma produtora e logo recebi um convite para trabalhar num programa de TV na TV Globo, que a gente sabe a qualidade que tem, o nível que é a maior emissora do país, sem sombra de dúvida, e receber um convite logo no início de carreira, quando você quer trabalhar em televisão, receber um convite para trabalhar num programa da TV Globo, né, foi uma coisa muito legal. Então eu entrei, como disse para vocês, recebi um convite da Marlene Matos para visitá-la na produção, e logo a gente trocou ideia, fui falar com o diretor de produção, e a gente acertou. Eu sei que eu já comecei a gravar no dia seguinte, né? Fui lá procurá-la na semana seguinte, a gravação do tal comercial com a Xuxa, e na outra semana eu já estava gravando o quadro de sorteios. O que era o quadro de sorteios? Eram sorteios de cartas, onde a Xuxa, durante breaks do programa em que ela brincava com as crianças, o programa matinal, haviam 5 breaks de merchandising, onde ela, sentada nessas cartas, ela chegava a receber mais de 10 mil cartas por dia, período que estava fazendo muito sucesso. Então eram pilhas, eram caminhões que iam levar, eram carros que iam levar para a produção pilhas e mais pilhas de cartas. Essas pilhas e pilhas de cartas eram colocadas num cenário que as crianças não viam esse cenário. Era um cenário que era montado depois da gravação do programa com as crianças. Então as crianças nunca viam os bonecos. Minas Gerais. O CEP é 22.470. Eu do Tapuí, Piauí. Viva Piauí, Piauí! Preciso tanto. Eu também. As crianças não viam os bonecos, as crianças não viam o cenário das cartas. Ele era montado depois que o programa tinha terminado a gravação. Xuxa ia para o camarim, trocava de roupa. Enquanto isso, o pessoal da maquinária, o pessoal da Contra-Regra, montava o cenário de sorteio. A gente gravava 2 vezes por semana, porque como o programa era diário, e de segunda a sábado eram 6 dias, então a Xuxa gravava com crianças durante 2 dias, 3 programas por dia. Isso era a média, né? Tinha dias que a gente gravava mais uma vez, mais 2, para compensar um outro dia que não tinha gravação, mas em geral a gente gravava 2 vezes por semana. Ela começava a gravar 2 horas da tarde, com crianças, 3 programas. Gravava o primeiro programa, depois trocava a turma de crianças e ia embora, as crianças do primeiro programa, entrava uma outra turma, ela ia para o camarim, trocava de roupa, voltava, gravava um outro programa. Então ela gravava 3 programas num dia, e no outro dia de gravação, geralmente tinha um dia de folga, mais 3 programas. E os sorteios, que eram os quadros de merchandising que intercalavam o programa com as crianças, eram gravados depois, né? Então, como eu disse, as crianças não viam os bonecos, não viam esse cenário. E o meu horário de gravação, em geral, eu tinha que chegar ao Teatro Fênix, que era onde a gente gravava. Era o mesmo local onde se gravava Faustão, onde gravava Os Trapalhões, onde gravava a Xuxa, então Globo de Ouro. Cada dia da semana tinha uma programação, então os caras montavam e desmontavam o cenário para a gravação de cada programa. Xuxa, em geral, se não era dia intercalado, eram 2 dias seguidos, porque o cenário ficava praticamente meio montado, mas tinha Trapalhões no dia seguinte, tinha Faustão no outro dia, Faustão tinha ainda Globo de Ouro, peguei Globo de Ouro ainda na época que eu comecei a fazer Xuxa. Enfim, meu horário de gravação era 11 horas da noite, 11h30, né? A gente não tinha celular na época, né? Era uma época que não existia telefone celular. Me lembro que ainda nos primeiros meses de gravação, a Marlene Matos comprou um celular. Cara, ninguém tinha celular. E o celular daquela época, quando ela comprou um celular, era um caixote desse tamanho, pesado, com um tijolão, não é isso? O celular era em 2 volumes, mas era uma coisa assim absurda de pesado se você comparar nos dias de hoje, mas era o celular, ninguém tinha naquela época, né? Marlene foi uma das... acho que foi a primeira pessoa que eu vi ter um celular. E eu era avisado, horário de gravação, confirmação, pelo BIP, né? Tinha aquela central do BIP,
Você tinha um código, ligava para a central do BIP. Então a produção ligava para o BIP, passava o recado: Marcelo, a gravação chegar às 11 horas, 11h30, meia-noite. Porque nem sempre os horários eram rígidos de acabar realmente no horário. Podia ter havido um problema técnico, podia ter atrasado um artista que ia se apresentar no programa, e às vezes atrasava o programa. Quantas vezes eu cheguei ao Teatro Fênix depois da meia-noite? Saía 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, entendeu? Só que nesse momento de gravação de sorteio já não tinha mais criança. As crianças iam embora. No máximo ia ter umas 10, 11 horas, chegou a ter 11 horas de programas com crianças. Aí esvaziava o Teatro Fênix, o pessoal da maquinária montava o cenário com as cartas, traziam lá aqueles carrinhos lotados de cartas, montavam um cenário cheio de cartas, depois a Xuxa vinha, sentava nas cartas, sorteava, jogava pro alto, sorteava, lia as cartas da criança. E, por exemplo, o merchandising da Estrela, Dizioli, e os bonecos, 2 bonecos, um que era o meu, Frentinha, e o Moderninho. A gente comentava as cartas, falava o que gostava na carta, a gente dizia o endereço para mandar a carta. Então era essa a dinâmica do quadro de sorteios. O que isso mudou para mim? Mudou o seguinte: eu estava com um contrato com a Globo, em que o meu horário de trabalho era, basicamente, 2 vezes por semana, a partir das 11 horas da noite. Então eu tinha 100% de horário livre praticamente durante a semana e durante fins de semana para fazer outras coisas, não é isso? Eu já estava fotografando, eu estava trabalhando. Depois eu vou contar um outro capítulo, que é um capítulo à parte. Eu fotografava e escrevia para o caderno de bairros do Globo, jornal Globo, mas isso aí é um outro capítulo. Vamos continuar a falar daqui do programa da Xuxa. Mas o que eu quero dizer nesse momento é que, com a contratação para o programa da Xuxa, eu recebi, logicamente, um crachá que era o que me permitia acesso ao Teatro Fênix, à emissora, aos locais, isso, onde tinha o controle de acesso da Globo. Lógico, você é funcionário da Globo, você tem acesso à emissora, ao local onde você trabalha. Com esse crachá, muitas das vezes, fora do horário de gravação do programa, em que eu tinha que estar lá com o boneco para gravar o programa, eu ia de curioso lá, por exemplo, assisti muito Globo de Ouro, ia ter gravação do Globo de Ouro com os artistas, vi a última gravação dos shows em especial pro Cazuza, Teatro Fênix, lotado de convidados. Eu tinha o crachá, chegava lá e entrava, não precisava convite, não precisava nada. Bom, para não ficar longo esse episódio, vou terminando mais um, mas fique ligado que vem muito mais por aí.